Saludos, maior torcida do Vale dos Sinos, o episódio número 12 dessa série, o Memórias da Nossa Aldeia, é especialíssimo. Afinal, vamos falar de Aimoré e Novo Hamburgo e Aimoré, ou seja, o clássico do Vale, o maior clássico do nosso mundo. E na largada do nosso programa, vale uma pequena incursão de viés explicativo. Mas antes, peço a você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram, ajude a gente a massificar o nosso conteúdo de um todo sobre o Clube Esportivo Aimoré. Nos últimos anos, há uma série de dados sendo atualizados acerca do número de jogos, gols, local das partidas, enfim, os dados atinentes ao confronto entre Aimoré e Novo Hamburgo. E compete a este programa fazer uma ode a todos esses pesquisadores que vêm se debruçando sobre o tema a fim de trazer a melhor explicação, os melhores conteúdos a respeito do clássico, que são muitas situações que se perderam nas buscas no decorrer dos anos. Então aqui o meu abraço aos colegas jornalistas, radialistas, o Flávio Fiorin e o Denis Olinto, os queridos amigos aimoresistas que também são pesquisadores, Emir Benedetti, e o curador desse projeto, que é o Rodrigo Groiner, e ainda em memória ao saudoso José Maciel, que tanto colaborou e sua pesquisa eterna colabora com o nosso trabalho. Diante desse cenário, a atualização de números acusa 112 jogos disputados até hoje, com 47 vitórias deles, 42 empates e 23 vitórias do Aimoré. E de bate-pronto, vale a pena a gente ressaltar que sábado teremos uma situação muito específica. Será a primeira vez que Aimoré e Novo Hamburgo se enfrentarão por uma segunda divisão estadual, pois nunca estiveram ao mesmo tempo nesse certame. Os clássicos disputados até hoje foram ou por Série D de Campeonato Brasileiro, ou por Copas RS, ou mesmo pelo Campeonato Gaúcho da Divisão Especial. Colocando a nossa máquina do tempo a funcionar, tem um fato peculiar que chama bastante atenção. Durante as primeiras décadas de disputa do Clássico, ou seja, anos 50 e 60 do século XX, o Clássico não era chamado de Clássico do Vale, e sim Clássico do Rio dos Sinos. O Clássico do Vale, essa nomenclatura, passa a ser usada a partir da década de 70. O primeiro prélio foi disputado em 19 de abril de 1953, no antigo estádio dos Taquarais, em Novo Hamburgo, e eles levaram a melhor por 6-1. Os 5 primeiros clássicos tiveram 5 vitórias dos hamburguenses. Na sequência, teve uma invencibilidade aimoresista que é a maior até hoje, que durou 10 jogos. Foram 5 vitórias e 5 empates. Aí o Indy ficou 10 partidas sem perder para o rival. Ainda falando sobre sequências, tem uma que a gente tem que lembrar, não muito positivamente, mas faz parte, que durou por 34 anos, de 1982 até 2016, sem vencer na casa do rival. Na Copa RS de 1982, o Índio levou a melhor por 1-0. Homero Hasbold, no dia 4 de julho de 1982, mandou a campo a seguinte equipe: Chicão, Benê, Josué, Toninho e Luiz, Ico, Gibão, Roberto, Garibaldi, depois Milton, Mauro Verardi, depois Braguinha e Luiz Cláudio, que foi o homem do gol. Conforme eu disse antes, porque a vitória aimoresista foi por 1-0. 34 anos depois, no dia 4 de setembro de 2016, o Aimoré voltou a triunfar nos domínios deles, desta feita já no Estádio do Vale. O Clayton escalou o Aimoré da seguinte maneira: Mikael, Thiago, Léo Canu, Digaô e Maxwell, depois André, Faísca, Elton, Vinícius, depois Raimund, Tauan, depois Patrick, Wesley Pacheco, homem do gol, depois Otávio, e Rafael Paraíba, depois Pedro Raul. Vejam vocês, Pedro Raul. E eu estava nesse jogo, gol da vitória marcado pelo Wesley Pacheco. Aqui a gente tem que abrir um pequeno parênteses. Em 1º de março de 1983, com 2 gols do Décio Antônio, o Aimoré venceu por 2-0, lá no estádio de Santa Rosa. Mas esse jogo não quebra essa seca, por quê? Porque ele era um amistoso, então ele não entra nem no cômputo oficial dos Clássicos do Vale, nem mesmo para quebrar essa marca que foi negativa. Pensamos esses 2 clássicos porque eles demarcam o maior espaço de tempo sem que tivéssemos uma vitória capilé em território anil. Mas vale lembrar que a última vitória aimoresista na casa deles foi em 15 de setembro de 2019, também pela Copa FGF, e com um score de 2-1. Os tentos capilés foram anotados por Alan Kalberg e pelo Pablo. O nosso curador, Rodrigo Groiner, encontrou preciosidades sobre o começo da rivalidade, como este recorte do jornal Caxiense Vida Esportiva, falando do que você está vendo na tela agora, falando do temor do à época Floriano em enfrentar o Aimoré.
Também é muito legal observarmos o que diz o jornal hamburguense 5 de abril. Aqui vale registrar e fazer um grande agradecimento ao amigo Martin Berend, que tem a sua família irmanada à história desse jornal, e ele nos auxiliou na pesquisa nesse sentido. Aqui a gente tem a manchete do dia 21 de setembro de 1956, considerando pela primeira vez a existência da rivalidade entre alviazuis e anilados, entendendo a partida como um clássico. Reparem no erro de escrita que chamou o Aimoré de outra coisa, em vez de como seria o nome certo do nosso cacique da tábua. Posteriormente, uma semana depois, 28 de setembro de 56, o mesmo 5 de abril, descreve a Vitória Capilé, que foi a nossa primeira como visitante lá no estádio de Santa Rosa, pelo marcador de 3-1. Naquele dia, o Novo Hamburgo Floriano alinhou com Paulinho, Crespo, Cílio e João Carlos, Solis, Rodrigues e Hélio, Chagas, Pedro Arão, Enio, Mujica e Raul. Já o Aimoré, escalado por Luiz Engel, que foi a relva com Deoli, Piranha, Beiço e Ruim, Kim e Toruca, Dario, Alfeu, Gilberto Soligo e Amaro. Os gols do jogo foram marcados pelo Amaro, pelo Alfeu, teve um gol contra do meio-campista Hélio, e o gol hamburguense foi marcado pelo Raul. A gente conclui, depois de tudo isso, né, de quão rica é a história do Clássico do Vale, e é uma pena que muitas vezes ela tenha sido deixada de lado no decurso do tempo, mas a gente está aí tentando fazer esse resgate. E por último, vamos saudar os jogadores e ex-jogadores do Aimoré que fazem aniversário, fizeram nos últimos dias e farão nos próximos. Tivemos no dia 6 o Jorge Elias, que nasceu em 71 e atuou no Aimoré de 91 até 94, e completou 54 anos. Luiz Cláudio, que é atacante que subiu em 1982, goleador, completou 67 anos no dia 8. Parabéns, Luiz Cláudio. Também quem fez aniversário foi o Paulão, um dos únicos jogadores que se salvaram naquele time tenebroso de 2011, completou 40 anos. E ainda o Edson Lima, que chegou a 59 anos de vida, ele faz aniversário no dia 12 de julho e ele atuou no Aimoré em 1990. Tá certo? Com um agradecimento mais do que especial à minha videomaker Olivia, a gente encerra o Memórias da Nossa Aldeia dessa edição, contando sempre com a tua curtida, com a tua crítica, a tua sugestão, teu compartilhamento, e sigam acompanhando o que a gente produz aqui na Rádio 20 Capilé, tá bom? Grande abraço.